Então nós estamos ao vivo. É a primeira vez que a gente vai fazer live, eu estou testando também, né? Se alguém tiver como abrir ali o canal para ver se está aparecendo, consegue abrir? É que a live não tem como editar, né? Que a gente fizer de errado vai aparecer. Eu não sei se dá para ver daí. Vamos ver. Claro, mas depois na gravação vai ficar editado, vai ficar bonitinho, né? Só na live que não dá. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer. Hoje nós vamos fazer... Tá, acho que tá aparecendo. Aqui pra mim tá dando. Hoje nós vamos fazer... Ó, tá aparecendo. Então beleza, estamos ao vivo. Tá aparecendo. Então beleza. Ó, vocês vão estar ao vivo hoje, tá? Vão ficar famoso. Então beleza. Só que se algum irmão quiser deixar meio que aberto, que se der uma falha a gente vai saber, entendeu? Tá. Ok. Deixa ele chegar e vamos continuar. Eu não sei se... Bom, todos os irmãos aqui estavam na semana passada, exceto a irmã Yolanda, né? Na última vez que a gente estudou. Não sei se você chegou a ver a terceira parte do estudo. Talvez não tenha Mas visto. a gente já conversou. Tá, não, é que tem algumas coisas que a gente falou a mais que não foi falado ainda. Então, hoje a gente vai fazer, talvez seja a parte mais, assim, complicada, a parte mais chata, porque a maioria das pessoas não conhece essa parte. Faz-se muito erro nessa questão, muito desentendimento dessa questão de lei, graça, o que é a graça, o que é a lei. Né? A graça já existia antes do Novo Testamento, não existia. Né? A lei é ministério de morte, e etc. Nós estamos debaixo de maldição, que está debaixo da lei, e as pessoas estão debaixo da lei, têm que cumprir toda a lei. O que significa isso? Nós vamos tentar entender isso hoje, tá? Tá gravando? Tá beleza. Só deixar no silencioso, no balão, sem balão, que vai ficar... Não vai aparecer eu falando, viu? Vou esperar a irmã chegar, mas vai dar pra gente ir falando um pouco. Se quiser revisar então alguma coisa. Pode ser. A gente falou na semana passada sobre... Eu até tenho resumo da aula aqui, vamos dar uma olhadinha. Nós vimos os tipos de como é utilizada a expressão lei, né? Se utilizava a expressão lei como profecia, como escritura, como lei levítica, como aliança, como prática, como norma. E a gente fez aquela comparação entre as duas alianças, onde nós falamos de Ismael, nós falamos de Isaac. Vocês lembram disso, né? Que a primeira aliança ela vai ser tipificada em Agar, e a segunda vai ser tipificada em Sara, né? Só assistir. Então beleza. E aí a gente vai ver que Agar ela era serva. Então, se Paulo está chamando a primeira aliança de Agar, isso nos indica que a primeira aliança ela estava ligada com um tipo de servidão, né? Não que a lei de Deus seja uma servidão, mas Deus compara aspectos que estavam na primeira aliança a um tipo de trabalho. É que naquele tempo não existia o termo como nós temos hoje funcionário, o termo como nós temos hoje trabalhadores, escravo. Na nossa cabeça, um escravo é aquela pessoa que, tipo aqueles escravos do tempo da escravidão do Brasil. Mas é que a palavra escravo lá no tempo dos patriarcas era uma palavra genérica para a pessoa que trabalha. Pode ser com salário, pode ser sem salário, por aí vai, né? Então, é como se você, na lei, você trabalhava para você receber o seu salário. Entende? Então, quando você trabalhava, você tinha direito a receber. Mas na graça, não. Na nova aliança, você é filho. E o filho recebe porque é herdeiro. Então, imagina assim, Agar e Ismael, eles eram servos. Se eles queriam se alimentar do pão de Abraão, eles tinham que trabalhar. Então, Deus compara a primeira aliança. É como se você estivesse trabalhando para a lei. E o trabalho da lei consistia em obras da lei. Por isso que a expressão obras. Obra é trabalho. Na nova aliança não tem obras da lei porque você não trabalha. Mas na antiga aliança você tem a expressão obras da lei porque você precisava trabalhar. Né? E essas obras iam te levando até Cristo. Tá? Então, por isso a primeira aliança ela vai ser chamada de Agar e a segunda de Sara. Os filhos da primeira aliança são Ismael, os filhos da segunda são Isaac. Só que a aliança que Deus sempre teve em mente é Isaac. A gente viu que assim como Agar veio por causa da falta de fé, a primeira aliança também veio por causa da falta de fé. Por isso que você vai ter aquela expressão que diz assim, que a lei não veio pela fé. Né? A lei não veio por fé, mas aquela que observar suas ordenanças, por ela viverá. Porque a lei não veio pela fé, assim como Agar não veio pela fé. Porque foram acrescentadas coisas que não eram da vontade de Deus. Pela falta de fé. Exatamente. Então, essas coisas é que Paulo ele vai estar falando contra. Desculpa. Essas coisas é que Paulo vai estar falando contra quando você vê que há uma coisa negativa sobre a lei no Novo Testamento.
Mas Paulo não estava falando em si sobre você obedecer à lei de Deus, à vontade de Deus. Por exemplo, Paulo nunca vai falar sobre você adulterar. Nós não podemos adulterar. Nós não podemos roubar, nós não podemos matar, nós não podemos, né, ter idolatria, etc, etc. Esse é um aspecto da lei, que é a vontade de Deus. Mas aspectos como sacrifício de animal, circuncisão terrena, né, etc, etc, etc. Isso eram coisas que foram acrescentadas. E isso é o que vai ser tirado. Tá? Essa é a parte da lei que foi ser tirada. Então, a nova aliança, ela vai remover essas coisas que eram temporárias e vai substituir por coisas que são eternas. Você tinha o que é um sacerdócio terreno? Tinha na primeira aliança. Agora você tem Cristo que é eterno. Você tinha sacrifício de animais? Você tem o de Cristo. Você tinha sacrifícios que davam testemunho de pecado? Hoje você tem um sacrifício que tira o pecado do homem de fato. Essa é a diferença. A lei não está mais em pedras, está no seu coração. Porque as tábuas de pedra, elas foram dadas não como testemunho da lei eterna. Tanto que Moisés quebrou. Se fosse para dar um testemunho de que a lei era eterna, teria que ser de ouro, não quebra. Né? Mas ele mostrou aquelas tábuas de pedra para mostrar o coração endurecido do homem, como pedra. Por isso que em Ezequiel vai dizer que Deus vai dar um coração novo, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne para guardar os mandamentos. E aí Deus vai escrever a lei em tábuas de carne, nos corações, não em pedra. Isso a gente vai tratar um pouquinho hoje, tá? Então esse é basicamente o resumo da aula passada, para quem não assistiu. Então, irmãos, hoje a gente vai falar de duas coisas. Nós vamos falar da justiça da lei e da justiça da fé. E nesse estudo a gente vai dar para entender um pouco sobre calvinismo, porque não tem como passar sem entender essa questão. Nós vamos entender sobre a questão de obras e salvação, que muita gente deturpa. E isso foi uma das piores coisas que trouxeram para o cristianismo, que foi não entender a questão das obras, generalizar tudo, né? Isso a gente vai falar hoje. E também entender um pouco das obras da lei e da justiça da fé e da justiça da lei, tá? As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que Paulo fala justiça da lei para bonito. Mas a justiça da lei está lá, tá? Então vamos abrir em Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Gálatas 4 a gente viu que fala de Sara e Agar, que é as duas alianças. Quando chega no capítulo 5 ele vai dizer assim. Os irmãos conseguiram achar aí? Qualquer coisa eu vou falando aqui, depois vocês anotam aí, tá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quem era escrava? Agar. Então quando ele fala para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, saiam da escravidão e vão para a liberdade. Saiam de Agar e vão para Sara. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, não voltem para Agar. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, olha só, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, estará obrigado a guardar toda a lei. Por que ele está falando disso? Você vai ver que duas coisas aqui. Quando você vai em Atos capítulo 16, ou é 21, eu sempre confundo, se é 16 ou 21, acho que é 16, tá? A gente vai ver que Paulo vai circuncidar Timóteo. Mas Paulo não está dizendo que quem circuncidar vai ser obrigado a guardar toda a lei? Por quê? Porque a circuncisão aqui, irmãos, ele não está falando no sentido da circuncisão em si. Mas ele está falando da pessoa se circuncidar para voltar para a primeira aliança. Porque quando você entrava na primeira aliança, a primeira coisa era você fazer a circuncisão. Você entrava naquele primeiro pacto e agora você tinha que estar debaixo de todas as coisas escritas no livro da lei. Porque a gente vê que quando você circuncida, existe uma expressão que está lá em Deuteronômio capítulo 27, que diz assim: maldito todo homem que não guardar todas as coisas escritas neste livro da lei. Então, quando o estrangeiro ele se circuncidava, agora ele era obrigado a estar debaixo de tudo que a primeira aliança falava. Perfeito? Só que quando Paulo circuncida Timóteo, não foi no sentido de ele voltar para a primeira aliança, mas foi no sentido dele dar o testemunho de que ele não estava contra os judeus. Por isso que vai dizer que ele se circuncidou por causa dos judeus. Ele simplesmente se circuncidou para dar o testemunho de que ele não era contra eles, entendeu? É a mesma coisa assim de que quando você, por exemplo, vamos ver uma pessoa, que por exemplo, uma pessoa ela tem um costume e você não quer desrespeitar esse costume, senão você vai estar escandalizando. Então você precisa praticar aquele costume para não escandalizar aquela pessoa. Então Paulo fez a circuncisão em Timóteo para não escandalizar os judeus. É a mesma coisa, por exemplo, a Bíblia diz que não dá para circuncidar aqui, né? Mas se você precisa fazer um procedimento cirúrgico, você vai estar saindo de Cristo? Não.
Porque não é com a intenção de voltar para a primeira aliança. A questão é que os Gálatas, eles queriam voltar para a primeira aliança. Entendeu? Essa é a diferença. Não há problema você fazer uma circuncisão em si. O problema é você voltar para a primeira aliança. Então, quando ele fala em si circuncidar, é no aspecto de voltar para o primeiro pacto. Perfeito? Então, por isso que ele fala que se deixar circuncidar, vocês vão estar obrigados a guardar toda a lei. Porque a primeira aliança, ela determinava que se guardasse tudo que está naquele livro. Mas a segunda aliança, não. Né? Porque você vai ser circuncidado em Cristo. Acho que deu para entender, né? Diz assim, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, todo homem que se deixar circuncidar estará obrigado a guardar toda a lei. De novo, é de Cristo vos desligaste. Vós que procurai justificar-vos na lei. Da graça decaísse. Então, olha só, essa expressão aqui, justificai-vos na lei, passa batido. A questão é que Paulo está mostrando que na primeira aliança existia, sim, uma justiça chamada justiça da lei. Então, todo o embate que Paulo vai estar tendo na epístola dos Gálatas, Romanos, Efésios, etc., é porque haviam pessoas que estavam entrando no meio do povo e queriam instituir a justiça da lei quando já não é mais necessário. Porque a primeira aliança, ela tem a justiça da lei. Mas quando você chega na nova aliança, você não precisa mais dela. E isso faz com que você se afaste de Cristo. E a primeira coisa para você estar debaixo da lei é o que? A circuncisão. Entende? Você se circuncidou nesse aspecto que eu falei, de estar na primeira aliança, agora você vai ter que praticar as coisas da primeira aliança. Essa era o que fazia essa diferença. Deus ele falava assim na primeira aliança, que uma pessoa que quisesse participar da Páscoa, ela tinha que se circuncidar. E agora ela vai estar dentro da primeira aliança, ela vai receber expiação pelos pecados. Qual é a diferença do judeu para o gentio? A diferença, isso falando no aspecto da primeira aliança, tá? O gentio, ele estava debaixo do pecado e o judeu estava debaixo do pecado. A diferença é que os judeus estavam perto e os gentios estavam longe. Porque bem ou mal os judeus, eles tendo a expiação pelo pecado, eles estão mais próximos. Eles têm a lei, eles têm um entendimento a mais. E os gentios estavam longe. Eles estavam debaixo do pecado, porém eles tinham expiação todos os anos e todos os dias pelos pecados. Né? Então eles não estavam justificados do pecado, mas eles estavam recebendo expiação todos os anos. Então era uma justiça temporária. É uma coisa que ia conduzindo o povo. Mas essas coisas não podiam justificar de fato o homem do pecado. Então quando Cristo vem, faz um sacrifício perfeito, aquele testemunho de pecado, estar debaixo do pecado, vai ser tirado da sua vida. Entende? Porque se de fato, se aquele sacrifício pelos pecados, ele tirasse as pessoas debaixo do pecado, só fazia um e acabou. Mas tu tinha que fazer todos os anos. Sempre tinha que estar fazendo, é porque os pecados não foram tirados de fato. Isso vai ser explicado. Então, essa basicamente vai ser a diferença da justiça da fé da justiça da lei. Né? A justiça da lei, né, ela vai ser aquela expiação limitada que você tem que fazer todos os anos, você tem que estar sempre praticando, você tem que estar sempre debaixo daquilo. E o ponto inicial para centrar isso é a circuncisão. Porém, quando vem Cristo, é feito um único sacrifício, e esse sacrifício vai limpar o testemunho de pecado sobre a sua vida. E você não vai mais ser considerado como pecador diante de Deus. Se uma pessoa diz que nem eu falei para vocês, né? Nós em Cristo não somos mais diante de Deus considerados como pecador. Nós somos justificados, tá? Nós pecamos, transgredimos a lei, mas diante de Deus nós somos justificados, tá? Só que se a gente ficar deliberadamente em pecado, como faz Hebreus 6, a gente, né, dá problema. Mas diante de Deus ele vê você como justificados. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Diz assim, para a gente ver toda a briga que Paulo e os apóstolos estavam tendo com os da circuncisão, que diz assim, ó. Nós vamos ler bastante textos hoje, tá? Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha só. Então, haviam judeus que estavam entrando na igreja, estavam ensinando o povo a circuncidar. Né? E dizendo assim, se vocês não se circuncidar, vocês não vão ser salvos. E vai continuar assim, e tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subiriam a Jerusalém e aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão.
enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria e, narrando a conversão dos gentios, né, causaram grande alegria a todos os irmãos. E, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem reconhecidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que creram, no caso, que haviam crido e estavam dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Percebe que aqui já tinha alguns judeus que estavam entrando dentro do corpo de Cristo, estavam ensinando a circuncisão, que o povo deveria se circuncidar e guardar toda a lei para ser salvo. Então se uniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conheceu os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes a fé pelo coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo a serviço sobre os discípulos e um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem mesmo nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. Esse texto é tremendo, está em Atos, tá? Vamos tentar explicar aqui. Então, o que acontece? Havia alguns judeus que haviam crido, eles creram. Só que pelo fato de eles não entenderem a questão da nova aliança corretamente, eles estavam ensinando os gentios a se circuncidar e a voltar para a primeira aliança. Só que Deus estava dando testemunho que os gentios receberam o Espírito Santo sem se circuncidar e sem praticar aquelas coisas da primeira aliança. Então isso estava demonstrando que se Deus está derramando o Espírito e eles não estão praticando essas coisas, ou seja, eles não receberam essas coisas por meio das obras da lei, é sinal que não é necessário. Só que os judeus que não estavam entendendo isso estavam querendo colocar um serviço sobre as pessoas. E essa expressão servir, essa expressão jugo, ela significa que é uma escravidão. Um serviço, isso está apontando lá com o quê? Com Agar. Então, quando Paulo fala de servidão, ele chama Agar de primeira aliança, aqui se fala de jugo que estava sendo colocado sobre as pessoas, é que eles estavam querendo levar as pessoas para Agar. Como eu falei, não que a lei de Deus seja uma escravidão, mas é que aquilo tipoliza, né? Uma tipologia das pessoas trabalhando na lei, fazendo um trabalho na lei, tá? E aí o que aconteceu? Você vai ver que no final ele fala assim que nós fomos salvos pela graça. Então percebe que a briga sempre da graça com a lei é nesse sentido? Não é que a lei de Deus é ruim, mas é que haviam aspectos na lei que não era da vontade de Deus, foram tirados. Então essas coisas as pessoas elas tinham sim que guardar na primeira aliança, porque fazia parte da primeira aliança. Se você não guardar, tá fora, né? Você era apedrejado, você morria. Então assim, sempre quando vocês vão ver na escritura, irmão, sempre, quando tratar de obras e tratar de graça, está falando disso aqui, tá? É essa batalha que está tendo. Você vai ver que ele vai sempre falar de graça e não obras. Que obras são essas? Obras da lei. Porque haviam judeus que estavam se entremetendo no meio dos irmãos e estavam ensinando que as pessoas seriam salvas por obras da lei. Percebe? E aí Paulo fala, não, a salvação é pela graça, é pela fé, como aconteceu com Abraão. Entende? Essa é a batalha que Paulo está tendo aqui. Aí vocês vão começar a compreender o que vai dizer em Efésios, tá? Efésios capítulo 2, vamos ler do verso 8 ao verso 18, que diz assim. 2, capítulo 8 até o verso 18, nós vamos ler. Vocês viram ali que Paulo estava brigando lá em Atos 15 com os judeus que estavam querendo botar a circuncisão. Ele fala, não, somos salvos pela graça. Perfeito? E olha o que vai aparecer aqui em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Opa! Não de obras para que ninguém se glorie. Mas, Caio, Paulo está falando de qualquer obra aqui? Ou está falando de obras da lei? Olha o que vai dizer um pouquinho mais para frente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados de incircuncisão, circuncisão aqui é obras da lei, não é? Por aqueles que se intitulam circuncisos,
né? Ou seja, obras da lei, na carne, porém em mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, como eu falei, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si um mesmo homem, um novo homem, fazendo a paz. Beleza, vamos tentar entender isso aqui. Olha o que ele fala aqui, irmão. Nós somos salvos pela graça, e não por obras. Tá? E aí a gente vê que em Atos 15 ele está falando, nós não somos salvos pela lei de Moisés, mas pela graça. E aí ele fala um pouquinho mais para baixo que Cristo aboliu na sua carne as leis dos mandamentos em forma de ordenança para tirar a inimizade. Qual era a inimizade que existia entre judeus e gentios? A circuncisão. Por quê? Se você era um gentio e o fulano era um judeu, você não podia fazer parte de Deus se você não se circuncidasse. Mas quando Cristo morreu e desfez a primeira aliança, a circuncisão terrena foi desfeita. Agora, judeus e gentios vão fazer parte de um mesmo corpo por meio do Espírito, não por meio da carne. Porque a circuncisão fazia a ligação das pessoas por meio da carne. Você circuncidava na carne e fazia parte do povo. Agora não. Nem a circuncisão, nem a circuncisão vão fazer você fazer parte do povo, mas sim o mesmo Espírito. Então, por isso que vai cair o Espírito Santo sobre os gentios e vai cair o Espírito Santo sobre os judeus. Né? Ou você acha que a circuncisão lá vai fazer diferença do povo tendo o Espírito? Não. Então, nós somos o mesmo povo por causa do Espírito, pelo mesmo Espírito, tá? Então você vê que mais uma vez aqui a briga dele estava sendo com o quê? Contra a circuncisão e a lei de Moisés. E aí, infelizmente, vai vir Calvino, vai vir Lutero, e vão pegar esse verso de obras aqui e vão adulterar. Não que eles vão pegar a Bíblia e vão dizer, ó, escrever, não. Eles não vão entender que a obra que Paulo está falando aqui é obras da lei. Entendeu? Irmão, abre em Gálatas não, Romanos capítulo 2, verso 13. Olha o que vai dizer aí. 13 e 14, tá? Você vai ler na sua Bíblia e depois eu vou pedir para eu abrir numa outra. Romanos 2, verso 13 e verso 14. O que diz aí? Porque não são os que... Ah, então é um pouquinho... pode ler essa aí também. Pode ler. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Tá certo. Mas não fala que quem se justifica pela lei, ninguém pode se justificar pela lei, pelas obras da lei? Mas ele está falando que quem pratica a lei vai ser justo. Deixa eu pregar o texto aqui. Me empresta a sua Bíblia, irmão? Acho que na sua, porque eu vou ter que até achar ele no tablet, vai ser mais difícil. Você estava aqui... Deixa eu achar aqui. Estava no capítulo 2, né? Você estava lendo... Olha, aqui... É a sua um pouquinho diferente, né? Aqui, ó. Tá, achei. Um pouquinho. Olha só, verso 6. Tá? A gente vai estudar em duas Bíblias diferentes, ó. Romanos 2, verso 6 diz assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tá vendo aqui? O que tá na versão de outros irmãos aí? Como é que tá na sua? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Tá. Na sua versão, como é que tá, irmão? Peraí que eu tô procurando. Tá, no verso 6. Romanos 2. Tá. Como é que tá na sua, irmão? Acho que é a sua. Tá, mas enfim, no grego a palavra é ergon, que significa obras. É Atos aqui. É, mas atos, obras, procedimento, Sim, é o que você faz. Qual é Verso 6, o que está na sua? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Olha só, então está falando que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Não está falando assim? Sim. Na sua está falando atos, na tua procedimento e na tua obras. Perfeito? Alguém leu o verso 7 para mim. O que Deus vai recompensar segundo as obras? A saber, a vida eterna. Opa! O que está dizendo? Vida eterna recompensada pelo quê? Pelas obras. Pelas obras. Mas calma aí, as pessoas não são salvas sem obras? Mas o texto está dizendo aqui que as pessoas vão receber a vida eterna pelas obras. É o que o texto está dizendo. Ou eu estou mentindo? Ou vamos recortar esse texto aqui.
Vamos recortar da Bíblia, vamos tirar. A primeira vez que vai aparecer vida eterna em Romanos é pelas obras. Que legal, né? Aí eles vão pegar o resto, tudo que está lá e vão tirar. Lá em Apocalipse vai dizer que Jesus vai dar a cada um segundo as suas obras. Não é mesmo? Então, irmãos, assim, ó, as pessoas, elas adulteraram isso. Quando se fala de obras que não justificam, obras da lei. Mas Jesus fala para o jovem rico, ele diz assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Jesus em Apocalipse 22, 14 diz assim, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Ele não fala bem-aventurado aqueles que têm o direito da árvore da vida para guardar os mandamentos. Ele fala bem-aventurado os que guardam os mandamentos para terem direito à árvore da vida. Então, irmão, infelizmente, quando você adultera isso, vai nascer o que? O calvinismo. Né? Quando você adultera isso aqui, vai nascer o calvinismo, que diz que a obra não tem importância nenhuma. Não é o que está dizendo aqui? Aí vão inventar um monte de coisa. Não, porque as obras é a evidência da fé. Não, aqui está dizendo que as obras, elas justificam o homem. Ou a Bíblia está mentindo. Abre em Tiago capítulo 2 aí, irmão. Vou usar sua Bíblia aqui. Lutero quis tirar esse livro da lei. Ele quis tirar esse livro da Bíblia. Tiago capítulo 2, só que eu não me lembro o verso. Ó. Aqui. Verso 14, tá? Qual? Capítulo 2, verso 14. Diz assim. Vou ler para os irmãos, tá? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso tal fé pode salvá-lo? A Bíblia está mentindo? A Bíblia não está mentindo. É as pessoas que estão errando. Seu irmão e uma irmã estiverem necessitados de roupa, de alimento de cada dia, e vocês disserem, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada pelas obras, não serve de nada, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei com as minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Por que os demônios não são salvos? Porque não tem obras. Né? Insensato. Né? Quer certificar que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Alguém abre em Romanos 4 para nós? Abre aí, qualquer irmão. Olha o que diz em Romanos 4. Parece contradição, né? 4. Romanos 4, verso 1. Olha lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Opa, mas o que diz aqui? Né? Que diz aqui. Não foi Abraão, nosso pai, justificado por obras? Não parece uma contradição? Romanos está dizendo que Abraão foi justificado por obras. Tiago está dizendo que Abraão foi justificado por obras. Por quê? Porque são obras diferentes. As obras que Paulo está falando são obras da lei. E as obras que Tiago fala são obras de fé. São obras que consumam a fé. E, infelizmente, 90% das pessoas que estão na fé, elas generalizam as obras. Então, experimenta dizer que você crê e vai lá adulterar. Experimenta dizer que você crê e fica em idolatria. Isso é fé? E aquele outro versículo que fala não é por obras, é sobre a salvação? É o que a gente acabou de ler aqui em Efésios. Sim, sim. Efésios Você vê que no 2, mesmo contexto ele está falando também. sobre circuncisão, sobre... Entendeu? Então assim, irmãos, tá? A fé, olha, não existe fé sem obras. Abraão creu, tá? E Deus fala assim, Abraão, toma teu filho que tu amas, vai lá, faz um sacrifício para mim. E se ele disser assim, Senhor, eu amo meu filho, mas sabe, eu creio em ti, mas eu não vou levar meu filho, porque isso é fé, irmãos? Não é fé. Quando Deus falou para Noé, faz lá uma arca lá, porque o mundo vai acabar. Senhor, eu sei que o mundo vai acabar, mas é que é muito cansado. Isso é fé, irmãos? Não é. E quando você estivesse lá no contexto de Paulo, e houvesse perseguição sobre todas as pessoas que professassem a Cristo, né? E se você, para demonstrar que você crê em Cristo, você tem que confessar o nome de Jesus, e isso faria com que você pudesse chegar à morte, se você não confessasse. É fé ou não? Não é fé.
Quando Paulo fala assim que todo aquele que confessar que Jesus é seu Senhor, você tem que entender que havia um contexto ali também de uma certa perseguição. Porque os imperadores estavam, né, perseguindo todo aquele que não professava César como sendo imperador. Quando você professava Cristo como rei, você estava tirando César. Então isso é fé, você está demonstrando. Percebe? Então essa é a fé que Deus procura, irmão. É a fé que vai consumar. É a fé que você vai praticar e você vai ser consumado com a sua fé. Por quê? Se Abraão, irmão, como ele vai falar que Abraão foi justificado por fé quando? Quando ele ofereceu o seu filho no altar. Do mesmo modo, Raabe, quando teve misericórdia dos espias e disse assim, nós temos ouvido que o seu Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Você fala, nós temos ouvido os seus milagres, ela está confessando. E esse confessar e esse ter misericórdia é consumar a fé, irmão. Não existe fé sem obra. Se você crê, você obedece. Ah, eu creio em Deus, mas não faz nada que a Bíblia manda. Não é fé, irmão. É uma falsa fé, como ele fala, que até os demônios creem, né? Tremem, mas não vão ser salvos. Porque a falsa fé é a fé morta. Então agora a gente pode voltar para Efésios 2, tá? Nós já estamos 32 minutos. Vamos lá. Então, irmãos, infelizmente, quando as igrejas olharem para esse texto aqui, elas vão generalizar as obras, porque fala que não de obras para que ninguém se glorie, tá? E aí Paulo vai começar no contexto de Efésios 2 falar de circuncisão. Circuncisão é o quê? É obras da lei. Porque os judeus estavam ensinando o povo a se circuncidar para serem salvos. E Paulo vai dizer, não, vocês não são salvos por obras, vocês são salvos pela graça. Entende? É isso que o texto está dizendo, tá? E aí ele utiliza uma expressão aqui, olha só, vou mostrar para vocês. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, quando ele fala aqui de obras para que ninguém se glorie, ele está tratando de justiça própria. É uma justiça que a pessoa fazia e se gloriava. Eu não anotei aqui, mas vocês lembram daquela parábola? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, não anotei, que pena. Existia uma parábola do fariseu e do publicano. Ah, sim. O fariseu foi lá em cima do monte, se eu não me engano, o publicano também. E aí estava lá o publicano orando lá e o fariseu, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo, eu sou um abençoado, eu sou justo diante de ti. Entende? Não sou como esse publicano. Não sou como esse publicano aqui, pecador, te dou graças a Deus. Você percebe que ele está se justificando a si mesmo? Mas o publicano, não, Senhor, sou pecador, bateu no peito. Aí o publicano desceu justificado e o fariseu não. Porque ele estava se justificando a si mesmo, praticando dízimo, praticando tudo aquilo que eu falei ali. Percebe que isso vai fazer com que a pessoa tenha uma justiça própria? E o orgulho. Ele se considerava exatamente melhor que o publicano. Então isso gerava uma jactância e a pessoa se gloriava. Olha só. O publicano diz assim, ó, Senhor, sê propício a mim se for possível, porque eu sou pecador. Aí olha o que Paulo vai dizer aqui, deixa eu achar aqui, tá? Isso está em Filipenses. Deixa eu achar aqui, tá? Senão eu vou ter que procurar lá. É que não deu tempo de anotar tudo. Mas vocês vão ver que Paulo vai chamar a justiça da lei de uma determinada coisa. Cara, eu vou achar aqui para os irmãos. Tá até gravando, né? Não tem problema, a gente tem bastante tempo. Romanos, aqui, olha só. Olha o que vai acontecer em Filipenses capítulo 3, verso 2 a verso 9. De que Paulo vai chamar a justiça que procede da lei? Capítulo 3, verso 2 a verso 9. Tá? Diz assim. Quando os irmãos acharem, posso falar. Ó, vou ler para os irmãos então. Ó, verso 2. Acautelai-vos dos cães, e acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não conforme a carne. Circuncisão está ligada ao que? Carne. Carne está ligada a Ismael, Ismael está ligado a Agar, que é a primeira aliança. Né? Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa poder confiar na carne. Eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, olha o contexto, é briga de circuncisão, obras da lei, etc, etc. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim, né, o que era lucro, considerei isso como perda por causa de Cristo. Você vê que ele está botando tudo fora, né? O que era considerado por ele da carne. Ser judeu na carne, circuncidado na carne, israelita, etc, etc. Tudo isso para ele considera como carne. E agora tem umas pessoas na internet que querem lá fazer DNA para ver se são judeu. E... olha a besteira. E diz assim: perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas essas coisas e as considero como, algumas vai estar esterco, algumas como adubo e outras como refúgio. Paulo não está falando mal no sentido de dizer que aquilo é lixo. Não, ele está falando que esterco, por quê? Porque esterco é adubo. E o adubo é aquilo que você planta para crescer. Então ele está utilizando essas coisas para ganhar os judeus. Por ele ter essa bagagem toda, ele tem condição de estar no meio dos judeus porque ele participou disso. Então isso era adubo para estar plantando no meio deles. Não era lixo, como algumas traduções vão traduzir isso, tá? Não é um paralelo quando fala exatamente, que, é adubo. Que a lei é um aio até aqui. Sim, né? mas é que por causa do testemunho, ele tem que ter essas características para estar no meio deles, tá? Não tendo justiça própria que procede da lei. Olha só, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, olha o que ele chama. Ele chama a justiça que procede da lei que justiça própria. Por isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2 que a nossa salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Porque quando você praticava a justiça da primeira aliança, você estava se gloriando, como o fariseu fez. Ah, eu dei o dízimo esse ano, eu fiz o Yom Kippur, eu fiz isso, fiz aquilo, você é salvo. Beleza? Entendeu? Então você está se gloriando. Mas a justiça que procede de Deus, você não pode se gloriar. É essa que vai ser a briga dele, tá? Vamos voltar para Efésios 2 de novo lá. Efésios 2, vamos ler de novo. Para a gente entender esse texto. E aí depois nós vamos passar para outros. Efésios 2, olha lá. O verso 2 mesmo, tá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu venho demonstrando para vocês que essas obras são obras da lei. Agora, quando a gente vai de novo lá para Romanos capítulo 4, eu vou ler antes do capítulo 4, tá? Nós já lemos que fala que se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Paulo fala em Efésios, porque se nós somos justificados por obras, temos que nos gloriar. Temos do que nos gloriar. Agora, vamos matar de uma vez por todas essas obras quais são. Vamos abrir em Romanos 3, do verso 28, até chegar nos Romanos 4, verso 6. Para vocês entenderem. Olha lá. Oi? Romanos 3, verso 28 em diante. Vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Olha só, independentemente de qual obras que ele está falando? Da lei. Obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É o também dos gentios? Sim. Também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Glória a Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque na lei estava escrito todas as coisas que se cumpririam na fé, tá? Mas aí já é um outro esquema, não é o que a gente vai falar agora. Confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, que obra o contexto a gente acabou de falar? Obras da lei. Não foi 3 versos, 4 versos atrás que ele falou? Que nós somos justificados pela fé independentemente das obras da lei? E aí quando vai pular 2, 3 versos, ele vai dizer aqui: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. E há 2 versos atrás, 3 versos, ele utilizou a expressão obras da lei. Por quê? Porque essa expressão, obras da lei, é todo o embate que ele está tendo aqui em Romanos 3, 4, 5, 6, até chegou 9 e 10. Porque os judeus estavam ensinando, olha, vocês têm que praticar obras da lei para serem salvos. E aí ele vai começar a demonstrar o evento de Abraão, que Abraão foi justificado antes da circuncisão, que ele recebeu as promessas antes da circuncisão. E ele fala, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Perfeito? Quando Deus disse assim, Abraão,
sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Abraão estava circuncidado? Não. Lá em Gênesis 15 ele diz assim, Abraão, darei a esta terra a tua descendência, e tua descendência será uma multidão de nações, etc, etc. Abraão estava circuncidado? Não. Aí Deus fala assim, Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Só que daí quando Abraão ele tropeça lá com Agar, aí Deus vai o quê? Vai instituir a circuncisão. Isso vai estar lá. Do mesmo modo como a primeira aliança foi aparecer, a gente vai ver que a circuncisão está aparecendo com isso, porque o primeiro que foi circuncidado foi Ismael, os filhos dele, né? E Isaac ele vai ao 8º dia ser circuncidado. Isso vai mostrar a ressurreição depois pra gente ver, tá? Essa é a diferença. Então o que ele está dizendo aqui? Que Abraão ele foi justificado antes de haver se circuncidado. E Deus estava querendo mostrar as duas justiças aqui. A justiça que procede da fé e a justiça que procede da lei. Assim como Abraão foi justificado sem circuncisão, nós também vamos ser. Tá? É só você pensar o seguinte, irmãos. Como a circuncisão ela não serve de nada. Quando você ressuscitar, você vai ser circuncidado na carne? Não, porque a sua carne vai ser tirada. Percebe? Então, de o que vai servir a circuncisão? De nada. Mas, quando você ressuscitar, você vai ter um único Deus, não vai? Você não vai poder ter outros deuses. Você não vai poder adulterar. Você não vai poder matar. Percebe que isso é eterno? Mas a circuncisão não é uma coisa eterna. Se vai haver transformação de corpos, significa que a carne, toda a carne vai ser tirada. E não vai ter prepúcio para você cortar. Né? Então, a justiça da fé é isso. Ela não trata da carne. E circuncisão, ela fala de carne. Tá? E continua. Porque se Abraão foi justificado por obras, que obras são essas? Obras da lei. Tá? Tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Por quê? Justiça própria que procede da lei. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que tem obras, o salário não é considerado como graça. Lembra que eu falei para vocês do servo? Se você trabalha, o seu salário, aquilo que você recebe, não é graça. Mas é o quê? E sim, é uma dívida. Porque é como se você trabalhasse para Deus e você recebesse o quê? O seu salário. Sim. Que era permanecer vivo. E diz assim, mas o que não trabalha, não tem obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Percebe a diferença da justiça da graça para a justiça da lei? Justiça da lei, trabalho. Justiça da graça, né? Você recebe de graça. Porque você é filho e não servo. Assim também que Davi declara bem-aventurado o homem a quem o Deus atribui justiça independentemente de obras. Por que ele fala assim, é que Deus atribui justiça independentemente de obras? Agora nós vamos chegar numa segunda parte do estudo. Quanto tempo nós já estamos? 44. Que nós vamos ver o que a lei, a primeira aliança, ela trazia sobre o homem. Tá? Eu não anotei o texto aqui, mas é o próximo verso. Quando Deus fala assim, Paulo fala, assim também Davi, que declara ser bem-aventurado o homem que atribui justiça independentemente de obras. Abre em Romanos 4 para nós aí, mano. Ele depois desse verso. Eu acho que é o verso 4, capítulo 4, verso 6, tá? Vê o verso 5 que vai dizer. Mas aquele que não pratica, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tá, agora o verso 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Perfeito. Olha só, essa expressão, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por quê? Por que ele fala bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras? Ele vai botar aqui, bem-aventurado aquele que Deus não imputa pecado. Lembra que eu falei para vocês que em Cristo nós não somos mais tidos como pecador? Irmão, judeus e gentios estão debaixo do pecado. Seja aqueles que estão sem lei, seja aqueles que estão debaixo da primeira aliança.
Porque a primeira aliança, ela não tirava o testemunho de pecado sobre a sua vida. E a segunda aliança, ela tira. Então, se gentios que não têm lei, né? Obviamente, eles estão debaixo do pecado. E judeus que têm a primeira aliança e têm a justiça da lei, se a primeira aliança não pode tirar, não pode justificar o homem do pecado, significa que eles estão debaixo do pecado. Por quê? Em Hebreus vai dizer assim, ó, que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a realidade das mesmas. Porque aqueles sacrifícios que são feitos todos os anos não podem tirar pecado. Mas sim, nesses sacrifícios havia o quê? Memória, relembramento, celebração de pecados. Abre em Hebreus 10 para nós aí, irmão. A sua versão é judaica, né? É. Tá, eu não sei como é que tá nessa, mas eu acho que tá igual. Hebreus 10. Vocês querem conhecer obras da lei bem? Lê Hebreus, que fala só de obras da lei, tá? Tudo aquilo é obras da lei que fala lá. Hebreus capítulo 10, verso 1. Peraí que Hebreus sumiu. Eu acho que isso tá em Hebreus, não tá? Não, é que ele tem outro nome na frente. É, tá Judeus É Messiânicos. É verso 1. O que diz aí? A Torá em si, a Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, Sim, mas não a manifestação real das coisas originais. sim. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo quem se aproximava ao lugar sagrado para oferecê-los. Sim. Pode ir mais um Segue? pouquinho. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Sim. Não, ocorre o contrário. Nesses sacrifícios, Aí, há uma recordação dos pecados ano após ano. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Perfeito. Aí tá bom. Essa é a Então, razão. exatamente. Não, mas tá boa a tradução. Nessa parte tá boa a tradução. Aí ele diz assim, o que ele está dizendo? Ó? Que se a lei, o que estava escrito na primeira aliança, tivesse o poder do aperfeiçoamento do homem, não haveria necessidade de Cristo. Porque nos sacrifícios que havia na lei, havia lembrança de pecados. E se toda vez que eu olho para você eu me lembro do seu pecado, é porque eu estou imputando pecado para você. Mas quando ele fala que bem-aventurado o homem que é justificado sem obras, que diz assim, bem-aventurado aquele que o Senhor não imputará o pecado, porque Deus não estava mais lembrando do pecado dessa pessoa. Aí vai se cumprir o que diz Jeremias, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel, etc, etc. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, escreverei a minha lei no seu coração, na sua mente, né? E eu serei o seu Deus, ele será o meu povo, e não ensinará cada um jamais o seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E aí ele fala assim, perdoarei os seus pecados e jamais me lembrarei deles. Entende? Porque essa é a diferença. Na primeira aliança, Deus, toda vez que ele via aquele dia de Yom Kippur, ele lembrava, olha, o povo está debaixo do pecado, o povo está debaixo do pecado. Mas quando Cristo faz um único sacrifício e você é justificado, Deus olha para você não mais como pecador, mas como uma pessoa limpa do pecado. Não quer dizer com isso que a gente não vai pecar. Mas é aquilo que eu falei, aquela história que fala, nós pecamos todos os dias, pecamos. Não, não é assim que está na Escritura. Você tem que lutar contra o pecado. Esse negócio aí, eu peco todo dia, não está isso na Bíblia. Você tem que lutar contra o pecado e cada vez você vai afastando mais ele da sua vida. Se você vai afastando o pecado, você vai afastando a morte. Porque a morte vem pelo pecado. Perfeito? Então, quando ele diz assim, bem-aventurado, justiça independentemente de obras, por quê? Porque essa obra que ele está falando é aquela obra que a gente viu ali, obras da lei. E as obras da lei, elas dão testemunho de pecado. Tá? Elas dão testemunho de pecado. Lembra que eu falei naquela outro estudo, acho que foi aqui ou foi em outro lugar? Deus mandava as pessoas usar franja nas vestes, né? A gente leu lá em Números 15. E dizia assim, manda os filhos de Israel as franjas nas vestes, para que lembre da minha lei, no qual eles andam adulterando com seus olhos. Primeiro estudo da lei. Eu não lembro. Foi, né? Então, olha como Deus estava mostrando que o povo estava debaixo do pecado. Porque se Deus está dizendo, olha, vocês têm que usar franja para lembrar dos meus mandamentos, é porque vocês estão debaixo do pecado e não guardam a minha lei. Se Deus diz assim, que o povo todos os anos, todos os dias tem que fazer sacrifício pelo pecado, é porque tem pecado o povo. Né? Eu não estou querendo dizer com isso que não havia expiação, que não havia perdão de pecados, porque se Deus diz que vai perdoar os pecados, ele perdoava. Só que a questão é que o testemunho do pecado ficava sobre o povo. Tá?
Mesmo você fazendo todo o sacrifício, tudo direitinho, ainda assim tem testemunho sobre você. Porque apontava para Cristo, Porque que apontava- é o único capaz de fato, de tirar o retirar testemunho de pecado. os pecados. Né? Porque até o sumo sacerdote, que era o homem mais santo do povo, tinha que fazer expiação Foi ele, pelos seus pecados. Antes. Né? Mas por que Deus reclamava tanto do povo? Porque é o seguinte, ó, Deus ele deu aquela lei para o povo, não deu para ele deu para o povo guardar. E Deus deu aquelas coisas também para o povo, o pessoal, as pessoas que fossem obedientes, fizessem aquilo com santidade. Né? A primeira aliança ela não veio pela fé, como a gente viu. Mas não é porque Deus deu ela e não veio pela fé que você não tinha que guardar, você não tinha que ter temor a Deus com aquilo. Então as pessoas, elas levavam tudo desleixado. Deus mandava assim, olha, vocês têm que fazer um sacrifício ou um animal sem defeito. E o povo, por ser ganancioso, por querer as coisas para si, o que eles faziam? Eles pegavam animais com defeito e diziam, esse aqui eu vou dar para Deus, Deus não está vendo, e esse aqui eu vou pegar para mim. Eu vou contar uma história, sabe? E Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Uma vez eu conversei com uma pessoa que era árabe, né? Tava conversando sobre os muçulmanos e tal. Aí ele tava contando. Não, minto, tava conversando com o irmão que morava na Arábia lá, dos lados da Arábia. Não veio o caso, não quero falar de ninguém. E aí ele disse assim que os muçulmanos eles têm uma lei, né? Tal. Os muçulmanos não podem beber, não pode ter homossexualismo e tudo mais. Tipo, quando eles estão lá dentro da Arábia, eles fazem tudo certinho, né? Mas existe uma outra cidade do outro lado, onde os muçulmanos fazem tudo errado, eles vão para aquela cidade, e lá o que eles fazem? Eles pegam um copo de cerveja e tampam com um negócio assim para dizer, lá não tá vendo. Você tá vendo? Então era mais ou menos o que acontecia com os Eu israelitas. sabia disso. É mais ou menos o que estava com os israelitas. Exatamente, eles falavam assim, Deus não tá vendo isso aqui, vamos entregar assim mesmo, entendeu? Então olha a falta de temor das pessoas. Que Deus seria esse também, né? Que não vai ver. Não vai ver, entendeu? Então na cabeça deles era Mas assim. lá não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Mas eu tô dizendo que Eles acham que não vê, a gente sabe que é o nosso Deus. mas você vai ver que na Bíblia mesmo tinha pessoas que falavam de Deus, Deus não está vendo. Sim. Né? Então, né, usei só como para mostrar, mas não que eu acredite que seja o mesmo Deus, porque não é. Sim. Então você percebe como o povo não tinha temor para fazer as coisas? E aí Mas por Deus isso... tinha um propósito. Claro, tinha um propósito. Por isso que fez tudo, pra gente não esquecer nunca de que Cristo viria. Que Sim. ele viria o Cordeiro perfeito. Com certeza. Agora eu pergunto para vocês, olha, Deus ele deu uma aliança para vocês, né? Você está lá no Monte Sinai e Deus falou assim, olha, vocês vão ter que se circuncidar, vocês vão ter que fazer obras da lei, vocês vão ter que fazer isso e aquilo. Se a pessoa que estava na primeira aliança não praticasse aquelas coisas, a Bíblia diz que ela tem que praticar. Ela seria morta. Então mesmo a pessoa, irmãos, que estava na primeira aliança, ela entendesse tudo isso que eu estou explicando para vocês, ela tinha que praticar. Porque senão ela ia ser morta. Porque, ou seja, você está debaixo de um pacto. E se você firmou esse pacto, você tem que obedecer. Independentemente de você sabe se é sombra ou não. Porque Davi, ele conhecia as coisas. Davi, ele entendeu que o sacrifício não era da vontade de Deus, que ele vai escrever. Escreveu várias outras coisas, mostrou a realidade das coisas, mas ele teve que estar debaixo dessas coisas. Os profetas compreendiam as coisas, mas eles tinham que estar debaixo, porque foi um pacto estabelecido. Mesmo que você soubesse tudo, você tinha que praticar. Por quê? Porque você estava debaixo do pacto. Então esse foi, como eu mostrei para vocês naquele dia, o primeiro casamento. E se Deus estabeleceu isso como uma coisa eterna, uma coisa perpétua, e o povo tinha que praticar, mas não era da vontade de Deus, isso indica que Deus haveria de fazer uma mudança. Mas como Deus ia fazer essa mudança se um casamento é uma coisa e a lei é eterna? Isso teve que mostrar que a morte de Cristo, que era o noivo que nós vimos, desfez o primeiro casamento, ele ressuscitou e desfez aquela lei. Isso a gente explicou. Por isso que nós vimos ali em Efésios que diz que Cristo, por meio da sua carne, aboliu os mandamentos na forma de ordenança. Como assim na sua carne? Porque na sua carne representava esse homem que viria em carne, morreria, desfaria na sua carne, encravada na cruz, quando ele morreu, desfez a lei. Ressuscitou e fez um novo casamento por uma nova lei, não de coisas terrenas, mandamentos terrenos, etc, etc, mas de coisas celestiais. Perfeito? Isso foi estudado naquele primeiro estudo, né? Na primeira aula. Sim. Então, assim, irmãos, tem mais coisa pra gente estudar aqui, isso é maior, tá? Mas eu tô resumindo até um pouco, eu botei muito texto aqui. Tá, já vamos chegar lá.
Vocês entenderam, né? Tá aparecendo ali, mano? Sim, Tá filmando tudo? Aham. Tá meio atrasado só. Mas o pessoal tá comentando ali? Tô comentando que gostaram da camiseta ali. É mesmo? Não, essa aí tá errado o nome, seu herege. Não, brincadeira. E assim, ó. Lembraram então? Paulo tá falando a todo tempo de obras da lei, justiça da lei, justiça própria. Né? Essas obras que a gente vai ver que é o maior embate aqui. Aí vocês começam a prestar um pouquinho mais atenção nas obras que vão falar aí, tá? Vocês vão ver que sempre quando vai tratar de obras, ele vai estar sempre falando de circuncisão, de graça, de obras da lei, etc, etc. Porque são obras da lei. Justiça da lei é aquela justiça que o homem tem que trabalhar para receber do Senhor. Justiça da graça não. Você é filho, você recebe por herança, não precisa praticar obras da lei, tá? Isso foi o que nós falamos até aqui. Nós estamos com 56 minutos. Eu acho que mais uns 40 minutos a gente termina. Talvez um pouco mais. É bastante coisa. Vamos abrir agora em Romanos. Vamos abrir em Romanos para tentar agora entender a justiça da fé, tá? Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 28. Olha que interessante esse texto aqui. Eu esqueci de trazer para os irmãos, eu sempre esqueço. Trazer aquelas bíblias adulteradas né? Mas eu vou mostrar fotos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Olha, eles são tão perversos que eles deturpam esse texto. Citou aquela restauração. Restauração é aquela pior de todas. Diz assim, verso 21 até o verso 28, vamos lá. Mas agora, o que diz aqui? Sem lei. A sua vai falar a parte da Torá, né? Só que algumas bíblias mais adulteradas, vão dizer assim, mas agora, a partir da lei, olha a cabeça dos caras. Parte, é separada. Sim, não, mas é que tem umas que falam a partir. Sim. Independente da lei. É sem a lei. Mas algumas bíblias vão dizer que é a partir, essa bíblia adulterada que eu falei para vocês, do Shaw Bento, que é apostatou da fé, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei. A lei dando testemunho contra a própria justiça da lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Estranho isso, né? A lei e os profetas dando testemunho que a justiça de Deus se manifestaria sem lei. Confuso, né? Por que, irmão? Sim. Por que isso? Porque a justiça da fé foi sempre a que Deus teve vontade. E Deus vai testemunhar Abraão, vai testemunhar em Noé, vai testemunhar em Sem, que a justiça viria sem obras da lei. Porque Sem, ele crê em Deus. Porque vai dizer assim, bendito Deus de Sem, não fala lá? Uhum. E diz assim que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. A gente vai ver que Noé fez a arca e creu em Deus. Uhum. Ele era o homem justo da sua geração. Não falava assim? Então a Escritura estava dando testemunho que eles foram justificados antes da circuncisão. Então por isso que a própria lei estava dando testemunho que a justiça viria sem circuncisão. Quando Moisés tirou o povo do Egito e levou para o deserto, aquele povo era todo circuncidado, não era? Sim. Mas o povo que saiu do deserto, eles eram circuncidados ou eram incircuncisos? Eles eram incircuncisos. Deus estava mostrando que os entrariam na terra da promessa, eles eram incircuncisos. Então Deus estava mostrando por meio de Abraão, por meio de Noé, por meio de Sem, etc, etc, que a justiça seria dado aos incircuncisos e aqueles que entrariam na terra seriam os incircuncisos. Percebe que o livro da lei, o próprio livro da lei está dando testemunho de que haveria justiça sem obras da lei? Porque quando você se circuncida, você tem que fazer Páscoa, você tem que fazer todas aquelas festas, você tem que fazer sacrifícios, etc, etc. E ai de você se não cumpre, porque diz assim, maldito daquele que não cumprir. Né? Mesmo que você soubesse tudo isso que eu falei para vocês. Se não cumprisse, tchau e benção. Né? Isso ia conduzindo você. Você tinha que estar debaixo disso. Aí ele fala assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Olha o dia da expiação. Dia da propiciação, propiciatório, dia da expiação. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter deixado na sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, né? Para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância e arrogância, o se gloriar a si mesmo? Lembra que nós falamos de justiça própria? Senhor Deus, eu guardo o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, não sou como aquele pecador. Ele fala assim, onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluído. Porque lei das obras, obras da lei? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei, que trazia jactância e o homem se gloriava a si mesmo. Justiça própria. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Estão compreendendo agora? Né? É só pegar o contexto e ler. Então o que ele está falando? Que nós, tanto judeus e gentios, estávamos debaixo do pecado, mesmo eles tendo a lei, estando debaixo de todas aquelas festas, havia o testemunho de pecados, e gentios, que não tinham nada disso, também estavam debaixo de pecados. Mas vindo Cristo trazendo a justiça da fé, tanto judeus quanto gentios que estavam debaixo do pecado vão se achegar a Cristo, e esse testemunho de pecado vai ser tirado e todos vão ser justificados, como Abraão foi, tá? Não por obras da lei. Vamos para mais um texto aqui, que diz assim, sim, agora eu anotei aquele texto, né? Que Deus jamais imputará pecado, já expliquei para vocês. Já falei aqui da recordação de pecados, é que eu fui pulando aqui a ordem das coisas. E já mostrei Jeremias também, que a gente falou. Já mostrei a justiça própria. Aqui já mostrei a justiça própria. Tá, deixa eu tomar uma água aqui. Então, irmãos, vocês lembram que muitas pessoas elas falam que a lei é ministério de morte, né? Não fala assim? Isso está em 2 Coríntios capítulo 3. Ninguém sabe o que significa essa questão de ministério de morte. Deixa eu anotar que tá, são bastante textos. Moral da história de tudo que a gente está falando aqui, irmãos. Toda vez que a gente vê essa questão de justiça, de lei, Paulo está sempre se referindo a essa questão que havia, que as pessoas queriam ser salvas pelas obras da lei. E as obras da lei, elas trazem a justiça da lei. Não tem aquela expressão que diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê? Calma aí, a lei acabou? A lei não acabou. O que acabou foi a justiça da lei. Né? A lei que acabou, que foi tirada, foi aquela primeira aliança. Mas hoje nós estamos debaixo da lei da fé. Que ele é superior à lei da primeira aliança. Tá? Por quê? Deus é um Deus de ordem. Deus ele tem uma lei. A lei que existia na primeira aliança era uma sombra das realidades, mas ele também trazia a vontade de Deus. Porque a lei da primeira aliança, todas aquelas coisas, elas revelavam o pecado. Se hoje você sabe que não se deve adulterar, está na lei. Se hoje você sabe que não deve matar, etc, está na lei. Esses aspectos são eternos da lei. Né? E dessa lei vai se ramificar outras. Nos 10 mandamentos não está lá dizendo que você pode ser homossexual. Mas quando fala assim de adulterar, isso está implícito. Né? Quando fala lá que a pessoa não pode ter relação com seus parentes, está na lei. Está implícito lá. Né? São ramificações desses mandamentos. Por exemplo, hoje você não pode usar o nome de Deus em vão, né? Usar o nome de Deus em vão, muitas pessoas não sabem. Eu já falei isso, né? Acho que não precisa falar de novo. Fala. Mas, oi? Fala? Tá, eu vou só resumir. Irmão, usar o nome de Deus em vão é quando você utiliza o nome, o caráter, a fama, as coisas de Deus em motivos fúteis. Não é simplesmente você dizer, ai meu Deus, não. Nunca você tem que sair falando o nome de Deus para qualquer coisa. Pega aquelas pessoas lá, fazem um comércio e botam lá o nome de Deus lá. Né? Esses dias eu fiquei abismado, eu vi lá, os caras fizeram uma marca de roupas íntimas lá, El Shaddai, né? Então, imagina a pessoa tá usando uma roupa íntima, né? Coisa horrível. É uma coisa complicada. E aí é o seguinte, só que usar o nome de Deus em vão não é exatamente isso.
Não é exatamente... É claro que nesse caso a pessoa quis mostrar o nome de Deus, eu entendo. Mas tem que usar o nome de Deus em vão, irmão. É aquilo que aconteceu lá com Jesus, quando ele chegou lá no templo de Salomão e dizia assim: vocês transformam a casa de Deus em covil de salteadores. Porque o povo estava utilizando das coisas de Deus para comércio. Estava utilizando as coisas de Deus para se engrandecer. Irmãos, os dons que nós ganhamos de Deus, as coisas que nós ganhamos de Deus, é aquilo que Jesus fala. De graça deis, de graça dai. De graça recebeis. É, isso aí. Porque, irmãos, quando você utiliza das coisas de Deus para você se engrandecer nesse mundo, esse mundo é vão diante de Deus. Já viu aquelas pessoas que elas estão lá no Senado, sei lá onde, e elas, por terem o título de pastor, elas dizem: eu sou pastor, vote em mim. Essas pessoas, elas estão se engrandecendo com o nome de Deus, irmão. Ou aquelas pessoas lá que começam a fazer fama usando do dom que Deus deu para ela para cantar, começa a fazer fama, vender CD, começa a vender livro com as coisas que Deus deu, vender um monte de coisa. Essas pessoas, né, para ganhar dinheiro, estão usando o nome de Deus em vão. E isso é pecado. E aquilo que aconteceu com aqueles homens que estavam vendendo o nome de Deus, lá que Jesus tirou a chicotada, vai acontecer de novo. Porque eles estão utilizando as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Aí vai aqueles caras lá, vendem aqueles CDs, ficam milionários, não olham nem para as pessoas, ficam se fazendo de artista lá. Essas pessoas vão ter que dar conta por estarem fazendo isso. Entende? Então isso é usar o nome de Deus em vão. Ou quando você faz um voto e usa o nome de Deus, eu juro no nome do Senhor, ou eu, sabe, você está utilizando o nome de Deus e não está cumprindo o que você falou. Até mesmo quando você comete certos pecados, porque Deus falava assim que existiam pessoas que estavam que desonrando o nome dele por cometerem certas coisas. O meu nome é blasfemado incessantemente entre os gentios, por vossa causa. Porque os judeus que estavam nas nações estavam se dizendo servos de Deus, mas estavam praticando coisas erradas que nem mesmo os gentios praticavam. Aí eles vão dizer: mas esse é o Deus que você serve? Eu não quero esse Deus. Percebe? Qualquer Então, semelhança não era conhecida. porque você tem que entender que o nome de Deus, a fama, o caráter, está sobre você. Por isso que Jesus fala, né? Vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Porque o nome de Cristo está sobre nós. Por isso que é tão importante as boas obras, né? Sim, elas dão testemunho. Não inclui livros sérios, né? É testemunho. Livro. Não, claro, irmão. É casa e casa. Mas o que eu estou dizendo, a pessoa ela quer enriquecer. Ah, sim. O fim, Eu o fim seria enriquecer. Eu não sou adepto a fazer venda de livros, essas coisas. Né? Mas aí é outras questões, não vamos falar agora. Teria que discutir o motivo, o porquê, enfim, né? Mas enfim, teria que ver a intenção de cada pessoa. Então, acho que deu para entender mais ou menos. Teria que fazer um estudo à parte, tá? Então, esses aspectos são eternos da lei. Mas esses outros que a gente falou de carnalidade, estão sempre ligados à carne. Comer, beber, sangue, morte, são coisas que Deus, né, não é assim necessariamente da vontade de Deus. Mas que Deus estipulou. Hã? Que não teve coisas que foram acrescentadas, na verdade, né? Coisas que foram acrescentadas, tá? Por falta da falta de fé. Mas na mesma lei também vão ter aspectos que são eternos. Então o que Deus vai fazer? Deus vai pegar essas coisas que estavam na primeira aliança, que são da vontade dele, ele vai transportar para a segunda, vai tirar das tábuas, vai colocar no seu coração. Em Isaías diz que Deus foi da vontade de Deus glorificar a lei. Então você pega a primeira aliança que tem a sua glória, Deus tira as coisas eternas, coloca na segunda aliança, e isso de forma glorificada. A primeira aliança tem a sua glória, mas a segunda aliança ela tem uma glória eterna, que vai ser acima da glória da primeira. As coisas que Deus não tinha vontade vão ser tiradas e vão ser estabelecidas as coisas eternas, tá? Então vamos para Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 13. Agora nós vamos entender o que significa ministério de morte. Tá? 1h09. Irmão, você Acho pode que ver... parou. Oi? Você pode ver pra mim se tá bolinha ou se tá quadradinho aí? Acho que parou. Tá rodando. Tá quadradinho ou tá bolinha vermelha? Tá quadrado. Então tá gravando. E ali tá gravando também? Tá aparecendo aí, né? Aham, Tá, então tá tudo certinho. Aqui tá gravando, então tudo certinho. Né? Se parar, depois a gente edita. Mas diz assim, olha lá. Romanos 7, verso 7 e verso 3. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Pois eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera. Não cobiçarás. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado.
Porque, ou seja, se não tem lei, como é que Deus vai condenar se não tem lei? Né? Aí diz assim, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, olha só, o mandamento que fora dado para a vida, né? Este mesmo se tornou para mim em morte, porque o pecado, prevalecendo sobre o mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como se pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Difícil esse texto, né? É difícil pra caramba. O que ele está dizendo aqui, irmão? Ó, outrora eu vivia sem lei. Ele está mostrando as pessoas que não tinham lei. Revendo o mandamento, né? Reviveu o pecado. E eu morri. Por quê? Porque ele fala reviver o pecado. Porque você tem que entender que Adão recebeu uma lei. E Adão, conhecendo a lei, ele pecou e a morte entrou. Só que depois as pessoas que vieram não tinham lei. Mas quando veio a lei, reviveu o pecado, porque a lei veio novamente. Adão recebeu uma lei, né? Mas quando veio os outros homens, eles não tinham mais a lei de Deus. No sentido de ter uma lei escrita, de entender uma ordem expressa de Deus. Mas era passado de geração em geração, né? É sim, mas depois a gente faz nessa parte, senão eu vou me confundir aqui. Mas, ou seja, você vai ver que o seguinte, Deus não tinha se revelado como se revelou no Monte Sinai. Não é que não existia a lei de Deus, mas ela não foi revelada no sentido de ser mesmo do jeito do Sinai. E aí, quando foi dada a lei no Sinai, Deus começou a dar testemunho da sua vontade para as nações. Né? Aí, agora, a lei foi manifesta e reviveu o pecado. Então, é como se você não conhecesse a lei de Deus. Você tem cortina, você não compreende nada das coisas de Deus. E aí, quando você pega a lei de Deus, Deus descortina e você vai ver o pecado. Você vai entender o que é pecado. Se não tem a lei, irmãos, se você não compreende a lei, se você não tem a revelação dela, como é que Deus vai te culpar por alguma coisa que você não compreende? Mas quando Deus deu a lei, é para demonstrar a sua vontade e para ele poder julgar as pessoas pela sua vontade. Então, por isso que vai reviver o que é o pecado. Porque agora você vai saber o que é pecado. Então, eu vivia sem lei, vindo a lei, eu morri. Porque agora ela mostrou que debaixo do pecado eu estou debaixo da morte. E aí ele vai dizer assim, a lei é boa, mas o pecado por meio do mandamento me matou. Porque o mandamento vai mostrar que se eu não cumprir a lei, eu vou morrer. Entende? Então, moral da história do que ele está dizendo aqui. A primeira aliança, ela vai mostrar o pecado para você, o que é pecado, qual é a vontade de Deus. E vai mostrar que se você não cumprir, você vai morrer. Só que a primeira aliança, por ela não ter o subsídio de fazer você mudar de vida, você se transformar numa nova criatura, você vai ter conhecimento da lei, mas você não vai conseguir lutar contra o pecado. Porque isso que vai fazer o Espírito. Aí Hebreus vai dizer assim, que a primeira aliança ela não podia aperfeiçoar as pessoas do pecado. Mas quando vem a nova aliança, o Espírito Santo vai ser dado e o sangue de Cristo vai ser derramado sobre você. E ele vai modificar a sua consciência e você vai passar a ter a consciência de Cristo. E agora você vai lutar contra o pecado. Primeira aliança não havia mudança de vida. Segunda aliança há transformação. Né? Por isso, irmãos, que nós, quando nos convertemos, a gente vê mudança das pessoas. As pessoas que eram adúlteras, elas mudam, homossexuais se transformam. Mas na primeira aliança, não. Deus mandava apedrejar. Porque sacrifícios de animais não podiam mudar as pessoas. Porque, ou seja, elas iam contaminar as outras. Por isso que elas tinham que morrer. Entende? Mas agora na segunda aliança, não. É por isso que não há apedrejamento. Não há essas coisas, porque Deus sabe que por meio do Espírito as pessoas vão ser transformadas. Tem aquele texto, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque ela te mostra o pecado, mas não te dá subsídio contra a lutar. Né? Mas o Espírito não. Ele vai te mostrar o pecado, vai te convencer do pecado e vai fazer com que você lute contra ele. Porque agora você vai ter nojo, você vai ter ódio do pecado. Na primeira aliança as pessoas... Por que você acha que havia tanto erro no povo de Israel? O povo sempre se corrompendo. Porque eles estavam debaixo do pecado. Não havia poder de mudança, transformação de pessoas. Isso não quer dizer que não haviam pessoas que se convertiam, não havia pessoas... Entende? Exceções, né? Mas essa é a regra que está dizendo aqui. O coração
né? Diferente, Perfeito. né? Davi, por exemplo, né? Sim. Não quer dizer que não haviam pessoas, que não havia transformação e tudo mais, mas é que Deus estava dizendo a regra do geral aqui, tá? Por exemplo, a gente pega lá no contexto lá da Terra Prometida, só Josué e Caleb entraram na Terra. E todo aquele povo ali. Gente, Imagina? Exceções. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 6, verso 14, verso 16. Olha o que vai falar sobre estar debaixo da lei. Diz assim: olha lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo do quê? Da lei. Da lei, olha só. E sim da graça. Então está debaixo da lei, debaixo de Agar, tá? Que a gente viu lá em Gálatas 4. E sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque nem estamos debaixo da lei? Não. Né? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a vida? Aí que ele está mostrando uma escolha para você. Beleza. Você está debaixo da graça. Mas todo servo ele pode se oferecer ao seu senhor. Você está debaixo da graça, perfeito? Mas você decidiu se apresentar ao pecado. Você vai se tornar escravo dele. É o que está dizendo aqui. Né? Ou vocês não sabem que aquele que se apresentar como servo, vocês vão ser servos. Do pecado para a morte, ou da graça, da justiça para a vida. Perfeito? Então, aquelas pessoas dizem, nós não podemos perder a salvação. Não é o que está dizendo aqui. Se a gente começar a pecar deliberadamente, você vai cair. Deus não vê mais você como pecador, como eu falei para vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não pequem, que vocês não tropecem. E existe aquela questão de cair da graça, né? Que está lá em Gálatas capítulo 4. A pessoa que se deixava se circuncidar cair da graça. Ou você acha que começa a pecar, não acontece o mesmo também. Que a gente está calcando os pés do Filho de Deus e profanando o sangue dele. É bem diferente. Mas não vamos tratar sobre salvação aqui, tá? Agora ele vai começar a falar da justiça da fé e da nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, verso 11. Verso 2 ao verso 11. Olha de onde é que ele vai tirar isso aqui, de Jeremias, tá? Diz assim: vós sois nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, olha só o Sinai, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Jeremias 31, 31 a 34, fala da lei escrita nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Né? Onde é que eu parei? Aqui. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravados com letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória desse rosto, que ainda se desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque o que se desvanecia teve a sua glória, porém muito mais glória tem o que é permanente. Esse texto é fácil de entender. Ele está mostrando as duas alianças. Primeira aliança, escrito com letras em pedras. Ele vai chamar de ministério de morte. Segunda aliança, ministério do Espírito, gravado nos corações. Né? Ele vai chamar de ministério de justiça e de vida. Por quê? A gente viu que o mandamento da lei é bom lá. Mas aquilo que é bom por causa do pecado, se você não cumpre, vai te levar à morte. Você não tem como lutar contra o pecado. Então aquilo que foi dado para a vida, como você não conseguir cumprir, você vai morrer. Por isso que vai ser chamado de ministério da condenação e de ministério de morte. Porque ele vai te mostrar a morte, vai te mostrar a condenação, e vai te dizer, se você não guardar, você vai morrer. Mas você não vai conseguir lutar contra o pecado. E aí vai ser chamado de ministério da condenação, porque ele vai dar testemunho de que você conheceu a lei de Deus e você não guardou. Mas do Espírito não.
ele vai ser escrito no coração. E se ele está escrito no coração, ele faz parte de você. E se faz parte de você, você vai querer fazer, porque tudo aquilo que faz parte de você, você quer fazer. Né? Assim como você tem vontade de comer alguma coisa, porque faz parte do seu ser ter vontade de comer, assim também quando a lei está escrita no seu coração, você tem vontade de cumprir a lei. Essa é a diferença. E aí vai dizer assim que o ministério da morte gravado com letras nas pedras era a vontade de Deus, nas pedras testemunhando o que o povo não guardava, mas essa mesma vontade vai ser escrita no coração, e aí agora você vai viver porque você vai cumprir, né? Você vai cumprir a lei de Deus, você vai guardar os mandamentos. Aí ele vai dizer não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. E o que isso quer dizer, irmãos? Que o Espírito Santo ele vai escrever a lei de Deus no seu coração. Aquilo que foi escrito em tábuas de pedra lá, vai ser tendo escrito no seu coração. É que o seu coração é a mente, né? Quando se fala de coração, não quer dizer que está falando aqui, mas está falando da mente do homem. Que antigamente se entendia o coração como o centro das emoções, das vontades, etc. Né? Mas enfim. E aí depois ele vai dizer uma coisa assim. Olha só que tremendo isso aqui. Ele diz que aquilo que teve a sua glória, ainda que desvanecente, ou seja, a primeira aliança, desvanecer é aquela coisa que vai desaparecendo com o tempo. A primeira aliança, mesmo que ela era uma coisa temporária, ela teve a sua glória. Mas a segunda aliança, ela tem uma glória maior. De modo que aquela glória da primeira aliança, ela vai ser ofuscada pela glória da nova. Então, quando você tem uma glória na antiga aliança e manifesta-se a nova, aquela glória vai desaparecer. Né? Vamos pegar uma alegoria como o Sol e a Lua. Não vamos falar de terra plana, tá? Ó, você tem a Lua de noite, tá? Ela tem a sua glória, ela brilha. Mas quando se manifesta o Sol, você não enxerga mais a Lua, mesmo ela estando lá. Por quê? Porque a glória do Sol vai ofuscar a glória da Lua. Então Paulo está fazendo uma comparação da lei como sendo a Lua e a fé, a aliança eterna, como sendo o Sol. Quando a justiça da segunda aliança se manifesta, a da primeira, ela vai se ofuscar. Só que a gente tem que entender que aquela primeira aliança, a luz dela, ela né, era uma sombra da aliança eterna. Do mesmo modo como a lua reflete a luz do sol. Né? A antiga aliança, ela reflete a... É por isso que em Apocalipse a gente vai ver que vai ter uma mulher com a lua debaixo dos seus pés sendo iluminada pelo sol. Você está vendo a transição das duas alianças. Ela estava sendo iluminada pela lua e aquilo inverteu. Agora ela está com a lua debaixo dos seus pés e com o sol sobre a sua cabeça sendo iluminado. Para mostrar o quê? O quarto dia onde o sol e a lua foram criados e a transição das duas alianças. Tá? Perfeito. Então é isso que está aparecendo lá. Então a primeira aliança teve sua glória, mas a segunda aliança ela vai ofuscar agora a glória da primeira. Nós vamos passar de justiça da lei como servos, nós vamos passar para filhos e herdeiros. Né? Mas infelizmente a gente vai ter as pessoas que vão adulterar tudo isso, não vão entender o que significa obras da lei, não vão entender o que significa debaixo da lei, não vão entender nada disso. Generaliza tudo, né? Vão generalizar tudo que é tipo de obra, vão dizer que obras da lei significa leis de rabinos, que agora você tem que se... Mas o que Calvino e Lutero especificamente? Tá. Deixa eu ver. Reforma, né? Nós estamos de 1h24, mais um pouquinho. Tá, deixa eu tentar explicar pra vocês. Eu tava falando com o Juliano, né? Tá gravando, né? Vamos falando aqui, se parar, beleza. O que Calvino e Lutero falavam? Primeiro Lutero, né? Você vê que é o seguinte. Estava tendo na Igreja Católica aquele movimento das indulgências, né? E aí as pessoas estavam dizendo que por meio dessas indulgências as pessoas teriam benefícios, as pessoas seriam salvas, uma série de coisas. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Então Lutero ele vai lá na Escritura, ele vai ver que a salvação não é por obras, mas é pela graça. Perfeito. E ele quis utilizar essa passagem para falar das indulgências. De uma certa forma está certo. Sim. Só que quando ele fez isso, ele entendeu que estava tratando de todas as obras. Né? Então ele generalizou. E aí vieram os outros reformadores e fizeram a mesma coisa. Só que as obras que estão sendo faladas são obras da lei. Entendeu? E aí, ou seja, eles generalizaram todas as obras e começaram a dizer, não, as obras não servem de nada. E aí vai acontecer tudo o que acontece hoje. Porque se a pessoa diz que a salvação, ou melhor, se ela diz que as obras não servem de nada, irmão, você vai ter um monte de coisa errada. Agora é pela graça. Agora é pela graça, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Eu estou salvo pela graça. E aí, o que vai dizer? As pessoas, elas... Olha a hipocrisia.
Olha a hipocrisia, né? As pessoas dizem assim, nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que isso, nós temos que fazer aquilo, né? Dizem que se você pecar, você vai perder a salvação. Não fala, tem umas pessoas que falam assim. Mas como é a salvação não é pelas obras? Se eu vou começar a pecar e vou perder minha salvação, não estou praticando obras? Um tipo de obra contrária à lei de Deus? Então eu tenho que praticar a lei de Deus. Se você começar a adulterar, começar a idolatrar, você não vai ser salvo. Você tem que praticar isso. Então a graça, irmãos, ela vai te justificar do pecado. A justiça que fala é a justiça do pecado. Você vai ser perdoado dos seus pecados. Você tem que andar no caminho. Entendeu? Então as obras é para você andar no caminho da vontade de Deus. Essa é que é a diferença, tá? Mas infelizmente as pessoas por não entenderem isso, a obra não serve de nada, então eu vou na igreja ali, faço aquelas coisas ali e tal. E também esse Entendeu? interesse da pessoa de não estudar leis proféticas, né? Vai tirar o interesse das pessoas, entendeu? Se a pessoa não estudar, por exemplo, antes eu não tinha muito estudo antes da... Sim, sabe? com certeza. Aí o que acontece? Tu quer estudar só no Novo Testamento, tu não vai entender. Uhum. Tem Na que verdade, ler. a graça é pela graça sois salvos. Sim. Está claro isso na palavra, né? Mas você, quando manifesta as obras de um ser convertido, né, Sim. confiante na misericórdia e na graça de Cristo, você vai produzir frutos. Sim, vai produzir Sim. fruto. Que são os atos, que são as obras. Exatamente. Eu acho que dá pra gente finalizar que a gente conversa mais entre nós aqui. Sim, sim. Porque senão vai se tornar muito grande, depois fica difícil de editar. Para quê?